ser o professor José Gomes Pereira, vai proferir a lição de jubilação intitulada Sapientia Corporis. Antes do protocolo, eu queria dizer que hoje é daqueles dias que todos dizem bem de nós. Portanto, não são dias difíceis, são dias muito agradáveis e estou verdadeiramente contente por ver uma sala cheia. Saúdo, em primeiro lugar, o presidente da Faculdade de Motoricidade Humana, professor Pedro Passos, que presida esta sessão. E é nesta qualidade que eu o cumprimento em primeiro lugar, como presidente da sessão. Eu desejo-lhe também os maiores êxitos no seu mandato, nomeadamente numa fase em que a faculdade se encontra em grandes mudanças. Desejo-lhe muita força, muito ânimo para levar por diante essas mudanças. Saúdo o Sr. Secretário de Estado do Desporto, Dr. Pedro Dias, agradeço a sua presença. E é com orgulho que eu vejo que algumas pessoas quiseram estar aqui hoje. Também saúdo o Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, Dr. Fernando Gomes, desejando-lhe os maiores êxitos no exercício da sua presidência. Professor Francisco Sobral Leal, uma saudação particular. A sua presença tem para mim um significado muito especial. Eu agradeço ter aceito o convite, o que me deixou muito contente pelos motivos que um pouco mais adiante deixarei claros. Saúdo o meu amigo de longa data, o meu amigo de sempre, Paulo Freixonet, a quem agradeço a sua presença. E Paulo, mais uma vez, a vida juntou-nos. Vamos celebrá-la. Cumprimento também a professora Maria João Cascais, presidente da ADOP. Cumprimento o meu colega e amigo Artur Pereira de Castro, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva. Saúdo a senhora pró-reitora, professora Cristina Espadinha. Saúdo a presidente da Fundação para o Desporto, Susana Feitor. E cumprimento também todos os representantes e presidentes das federações olímpicas e não olímpicas e também todos os representantes de instituições aqui presentes. Saúdo a todos com muita alegria. Uma saudação especial, permitam-me, ao professor António Rendas. Uma saudação muito especial também ao professor António Gentil Martins, que para nós é um grande orgulho ter o professor Gentil Martins aqui connosco hoje. Uma nota pessoal, agradeço à minha família, à minha mulher e aos meus 2 filhos, por me aturarem. E eu gostaria de me dirigir pessoalmente aos amigos, aos treinadores, aos atletas, aos colegas, aos alunos, aos funcionários, em suma. Eu não vou conseguir dirigir a todos, mas considerem que era essa a minha vontade e falo-ia com muita emoção. Mas vou fazer esta saudação personalizando-a no professor Carlos Neto. Bem, eu não vou ser muito longo. Vai ser uma aula curta, se assim se pode dizer, uma aula, mas vai ser uma aula curta, uma aula daquelas mais curtas de todas, de 50 minutos, eu vou tentar ainda que seja um pouco menos. Mas aquilo começa... Como o tempo passa, eu sei que é um lugar comum, mas não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade porque eu penso que a minha ligação a esta casa começou em setembro de 1978. E terminou agora com limite de idade, foram cerca de 50 anos. Em algumas aulas de jubilação que eu tenho assistido, algumas lições de jubilação, normalmente são abordadas fases da vida, mesmo desde tenra idade.
O meu amigo Paulo Freires Neto libertou-me dessa tarefa, o que eu agradeço. E eu explico porquê. Não tomem isto como imodéstia. Não é. É verdade, eu penso mesmo assim. A minha vida não foi de tal forma tão interessante e especial ao ponto de merecer uma evocação da minha parte. E porquê? Porque, para mim, e isto é verdade, as pessoas que me conhecem reconhecem esta faceta, eu tenho um grande respeito pelos meus mestres. E se eu estou aqui, é porque eu tive alguém por detrás que me ensinou. E aquilo que me ensinaram é algo que eu não esqueço. No entanto, apesar de considerar que esta vida não foi assim tão especial que mereça uma evocação, mas de facto a vida que trilhei tem uma explicação. Teve motivos, teve objetivos, uns conseguidos, outros não, teve risos, teve lágrimas, enfim, foi vida. Eu comecei, o princípio de tudo, comecei por ser uma abelhinha. Era uma abelhinha. Sabem porquê? Porque frequentava um externato em Algés que se chamava A Colmeia. E quem também foi abelhinha é o meu amigo e colega Francisco Alves, que está aqui sentado à minha frente, que também foi abelhinha, também esteve na Colmeia. E essa escola era uma escola, na altura, considerada uma ótima escola. E lá nos ensinavam coisas que foram úteis para a vida. Nós fizemos a 4ª classe nessa escola. E no nosso tempo, a 4ª classe era um grau de ensino que já preparava para alguma diferenciação a nível laboral, a nível do trabalho. E nós aí fizemos a 4ª classe numa escola em que eu relembro a minha primeira professora. Foi a minha primeira imagem de professora. Era a Mirinha, lembras-te da Mirinha? Excetuando algumas reguadas que eu não achava muita piada, a Mirinha foi uma boa professora. De facto, foi uma boa professora. Algo que para mim sempre foi sagrado, e aliás, Francisco, esta história tem 65 anos e nós nunca nos afastámos e fomos colegas em todo um percurso até na faculdade. Foram 65 anos. Aquilo que para mim é fundamental numa situação destas é chamar a atenção que a professora Mirinha merece o meu respeito porque ela ensinou-me. Mas, após esta fase, vieram os estudos liceais. E no estudo liceal, eu comecei pelo Colégio Marista de Carcavelos, onde eu estive há alguns anos. E no Colégio Marista de Carcavelos eu quero salientar e quero recordar o irmão Castro. O irmão Castro contribuiu em muito para a minha formação religiosa e humana e eu agradeço-lhe aquilo que fez por mim há 60 anos. E eu fico muito contente de ver aqui na sala 3 colegas desse período, há 60 e tal anos, e que estão aqui hoje. Já no Liceu Dom João de Castro, que foi a minha segunda fase liceal, eu tive o enorme prazer, tive, no fundo, uma distinção que não era dada a todos os alunos. Não por mim, mas pela pessoa que lá estava. Eu assisti às aulas de Físico-Químicas e via na última fila um senhor que eu sabia quem era, e ele era o avaliador dos professores que estavam em formação. Ele era o metodólogo. Mas eu sabia que aquele professor que se chamava Rómulo de Carvalho era o poeta Gedeão. E como eu sou um amante de poesia, aquilo para mim teve um grande fascínio, ao ponto de eu recordar hoje, como professor marcante, esta fase no Dom João de Castro. Posteriormente, já na universidade, há 2 professores que não posso deixar de mencionar e que me marcaram. No ISEF, o professor Sobral Leal, e na nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas, o professor António Rendas. O professor António Rendas não foi um professor, era o professor. E isso que fique muito claro. O professor Sobral foi o responsável pela minha entrada na carreira académica. Foi ele que me convidou. Ou seja, ele faz parte desta desgraça. Mas o professor Sobral
foi pioneiro em muitas matérias. O professor Sobral era intelectualmente superior. Eu lembro-me um dia que nós estávamos no gabinete e ele disse-me: já joguei em Wembley. Eu não estava a perceber. Já joguei em Wembley. É que o professor Sobral tinha publicado um artigo na Human Biology, que era uma revista top, e ele transmitiu isso numa linguagem ligada ao desporto. Eu já joguei em Wembley, quer dizer, como cientista, tinha publicado naquela revista. O professor Sobral foi pioneiro em muitas áreas e muniu-nos de conhecimentos científicos que à época foram importantes, mas hoje continuam a ter uma grande importância na minha carreira. Como é que eu verifiquei isso? Ao longo da minha carreira tive que fazer, e fiz várias, avaliações em termos de júris. E quando estava a preparar as arguições, quando a matéria bordejava estes assuntos, eu pensava assim para mim: mas isto já o professor Sobral fazia e dizia, muitos anos antes. Eu deixei para o fim o meu amigo de sempre, Paulo Freires Neto. Também formado nesta casa, e eu não o refiro apenas na qualidade de antigo aluno, ele conhece-me bem através das nossas vidas, e agora vou também levantar um bocadinho o véu da nossa relação. São 3 gerações de amizade. Os nossos pais foram amigos, nós somos amigos e os nossos filhos são muito próximos. Nós falámos há pouco em altruísmo do professor. Aqui também tenho o dever moral e académico de evocar um professor, que é o professor Vassilis Klissuras, que faz parte daquele grupo de fisiologistas famosos da década de 80, 90. O congresso que o professor Sobral falou marcou-me para o resto da vida. Eu, quando assisti a esse congresso, eu disse: é isto mesmo que eu quero. E era o mais importante congresso mundial de fisiologia, onde estavam os grandes fisiologistas americanos, Holosy, Golnick, como o professor falou, e os grandes fisiologistas do norte da Europa, os nórdicos, escandinavos. Era onde estava a fisiologia mais avançada, a fisiologia do exercício, nessa fase. E na vida as coisas acontecem muitas vezes por acaso. Eu estava num congresso em Lisboa, na Gulbenkian, e via passar o professor Klissuras. Eu disse: aquele é o professor Klissuras. O professor Klissuras fazia parte de uma equipa onde estava o professor Saltin, o professor Sargent, Clyde Williams, Paavo Komi, ou seja, os grandes fisiologistas da época. E eu sou um bocado tímido. E como era um bocado tímido, não consegui falar com o professor Klissuras. Mas deu-se um acaso excepcional. Eu ia apresentar um tema nasquelas secções de curta duração, não era uma keynote, era um tema naquelas secções. E quem é que eu vejo na sala a assistir? O professor Klissuras. Eu disse: mas então o professor Klissuras vem aqui ouvir-me, eu não tenho nada para dizer ao professor Klissuras. Ele, na altura, quando eu terminei a comunicação, disse: tu queres vir falar comigo devagarinho para lermos este teu artigo ali? E fomos para um canto e ele disse que estava muito interessado neste assunto, que era os lactatos, que era o metabolismo do ácido lático em esforço, que foi a minha fase de preparação para a tese de doutoramento. Eu doutorei-me em metabolismo do ácido lático em esforço e o professor Klissuras estava muito interessado nessa matéria. E através do professor Klissuras nós entramos naquilo que era a nata, digamos assim, dos fisiologistas do exercício no fim do século passado. A base das nossas intervenções, tanto na prática do treino, como as nossas intervenções na prática do exercício, como prevenção de fatores de risco, fazia-se com base nos conhecimentos que nós tínhamos da fisiologia. E esses conhecimentos que nós tínhamos da fisiologia conseguimos alicerçá-los e conseguimos torná-los mais sólidos através deste grupo,
Ou seja, tivemos a sorte e a honra de trabalhar com Bengt Saltin. Bengt Saltin é um nome, monstro sagrado da fisiologia do exercício dessa época. Trabalhámos também, neste caso, o professor Pedro Milhomens, foi o grande mentor do professor Pedro Milhomens, o professor Pavo Comi, e o Vassilis Klissuras, com quem eu tive a sorte de trabalhar. E o grupo que beneficiou destes ensinamentos, destes verdadeiros mestres, foi constituído pelo Francisco Alves, pelo Fernando Pereira, pelo Pedro Milhomens, pelo João Razoilo, e eu também lá estava. Porquê este tema sabedoria do corpo? Qual o objetivo e o que é que eu pretendo quando intitulei esta nossa conversa académica, digamos assim, intitulei em Sabedoria do Corpo. Porquê? Porque o corpo humano foi concebido para o movimento. E manter-se ativo, manter o corpo ativo, é respeitar uma herança biológica que dura há milhões de anos. Foi construída em milhões de anos. A sabedoria do corpo pode ser entendida como? A sabedoria do corpo pode ser entendida como a capacidade natural que o organismo tem de se autorregular, adaptar-se, recuperar e contribuir para a saúde ou para a cura mesmo. O corpo fala antes de falhar. Antes de falhar, o corpo fala. Saúde não é a perfeição biológica. Saúde não é a perfeição biológica, mas sim a capacidade de adaptação e funcionamento adequado perante os desafios diários. Os sinais e os sintomas surgem como manifestações de esforços, de ajustamentos que o organismo utiliza para tentar recuperar. Em síntese, a saúde no corpo adapta-se e melhora, na doença luta para recuperar o equilíbrio, assim como atua nas diferentes manifestações de performance, no desporto, na arte, nas mais diferentes manifestações. Por exemplo, sabedoria do corpo na arte é uma capacidade única que o corpo tem de transformar movimento em sensação, em experiência, em expressão artística. O corpo transforma-se em linguagem, em memória, em instrumento criador, liga emoção, pensamento e imaginação. Só o corpo é que consegue fazer isto. Toda a carreira académica, em termos de lecionação, foi ocupada com o estudo da fisiologia do exercício, com as suas aplicações ao desporto, à clínica, e hoje tentarei abordar o corpo e a sua fisiologia. Mas queria mostrar-vos um pequeno excerto, muito curto, 4 minutos, do professor Vassilis Klissuras, para que possa ficar claro o tipo de raciocínio que ele utiliza na abordagem fisiológica e como é que ele nos influenciou. É fisiologista, professor emérito na Universidade de Atenas, professor emérito na McGill University de Montreal, e foi o criador do Twin Model. O Twin Model, que foi implementado por ele, é uma forma de, no âmbito da fisiologia, estudar a influência das características hereditárias. E para isso ele desenvolveu um modelo de estudo com gêmeos, homozigóticos e heterozigóticos, e comparando-os, ele desenvolveu um programa que foi utilizado por esse mundo fora, não só no exercício, mas em muitas áreas médicas, que é o Twin Model, cujo pai é o professor Vassilis Klissuras. O professor Vassilis Klissuras publicou um artigo no Journal of Applied Physiology, que foi o artigo mais citado até hoje dessa revista. Chama-se Heritability of Adaptative Variation. Hereditariedade das variações adaptativas. E é isso que nós vamos ouvir da parte do professor Klissuras. Well, I spoke on the Olympic ideal. It's a blueprint beyond genomics. When we say about beyond genomics,
what we really mean is what are the factors affecting the highest performance, and also why the Olympic winners differ from the other people. What is the ingredient of their success? Is it in the soma, the body, or in the psyche, or in the mind, or in the social factors, or the environmental factors, and so on? Thinkers from all times try to find out what are the factors, so they can improve performance, so the athletes can run faster, they can jump further, and they can endure more. It was back in late 1960s when I became a professor at McGill University in Montreal. This is the first question that I raised with my students. Can I take an athlete and make it an Olympic athlete, an Olympic winner? And at that period, everybody believed that everything is in the training. The better training you have, the better conditions, the better athlete you will be. And this is the way, the road to success. But I had, coming from Greece and being educated in the Greek spirit, I had a question mark. Is it really true? I was confronted with this problem because I learned the history of Diagoras. Diagoras was an Olympic winner in ancient times, and his two sons also won Olympic medals. Is it because of training, or is it because the parents gave the genes to their sons, and they became also winners? We did not have any answer to the question. But I was very lucky that a student of mine was asking persistently this question. He said, well, sir, I have a twin. I'm an identical twin. You see, I'm an athlete. My brother is not interested in athletics. But when we meet weekends and so on, and we go for excursions and so on to the nature, I discovered that he has the same aerobic capacity, and I tested them. And I found indeed that the aerobic capacity was almost the same. The one has not trained at all since, they were children, but the other was training for endurance and so on. He was a good soccer player and so on. So the idea struck me to develop the model with twins. We measure the maximal oxygen uptake, the maximal capacity to consume oxygen during strenuous exercise. And we discover that the heritability, which is really reflects the cause of differences between individuals, was very high, 94%. And we discovered that aerobic capacity was almost exclusively due to genotype, to genetic differences. This was a revolution. The limits of the Olympic performance, the highest performance, does not depend so much on biological factors, but it depends upon the mind of the individual, the psychological and the cognitive part. The performance of an athlete is really shaped, is a result of what is going on in his mind. Este senhor é uma inspiração, pelo menos para mim sempre foi. Ele tem 89 anos, não está aqui por um triz, mas eu queria que ele estivesse. Esteve em imagem só. Já Hipócrates defendia que o corpo tem mecanismos naturais de cura. E isso é muito a favor dos médicos, porque nem todos os corpos reagem da mesma maneira às intervenções terapêuticas e às vezes nós nem sabemos explicar porque é que reagem de uma maneira ou de outra, porque é que nuns resulta e noutros não resulta.
E isto é tão antigo que Hipócrates dizia que o exercício não é só uma ferramenta, é um meio, e isto é fundamental, de reconexão com a inteligência do corpo. É colaborar com a sabedoria do corpo. O corpo não é apenas um objeto biológico coordenado pela mente. É uma forma de inteligência viva. O corpo é uma experiência vivida, contínua, com retroação. Nós não temos corpo. Nós somos corpo. Quem disse isso foi Merleau-Ponty, um filósofo do século XX. Mas é interessante nós percebermos que antes de formular um pensamento racional, o corpo já reagiu. Os hábitos corporais carregam memória, carregam significado. Porquê é que eu estou a dizer isto? Um pouco mais para a frente isto vai ser ligado ao treino e vai ser ligado à medicina, à atuação sobre os doentes. Ou seja, muito antes, não muito, mas antes de formularmos um pensamento racional, o corpo já reagiu. O corpo carrega memória e ele sabe antes da explicação racional. António Damasio estudou estas matérias, aproximou emoção, consciência e corpo. E tendo aproximado emoção, consciência e corpo, ele mostrou que as decisões humanas dependem profundamente de sinais corporais, emocionais, e a realidade pura quase que não existe. O homem moderno continua a necessitar de exercício. E tentem acompanhar-me neste raciocínio. Isto é vulgar acontecer. A pessoa tem um dia de trabalho extenuante, tem confrontos no local de trabalho, tem alterações que modificam o seu equilíbrio interno, no fundo. E o que é que nós vamos fazer? Eu estou a precisar de fazer exercício. As pessoas fazem exercício para se compensarem. Mas como os outros animais, o homem foi concebido para reagir fisicamente. E nós nem sempre podemos reagir fisicamente quando se instalam estas situações que nos perturbam. E vamos reagir 10, 12 horas depois quando vamos ao ginásio e quando temos oportunidade para ter esse tipo de reação. Se nós conseguirmos deixar de viver nesta época paradoxal, em que se sabe muito, e ainda bem, que se sabe muito sobre o corpo humano, mas verdadeiramente nunca estivemos tão afastados dele. Nós temos acesso a dados, temos acesso a métricas, temos acesso ao número de passos que damos por dia, temos acesso à frequência cardíaca máxima e de repouso, temos acesso ao consumo de oxigênio, mas no meio de toda esta informação surge uma pergunta fundamental. Sabemos realmente ouvir o corpo? Será que sabemos realmente ouvir o corpo? Eu um pouco adiante darei exemplos do desporto também. É aqui que entra o conceito de sapientia corporis, a sabedoria do corpo. Apesar de tudo isto, a vida que nós temos neste momento ainda apresenta desconexão entre a realização da atividade física e o momento ideal onde ela poderia ter sido vivida com mais eficácia. Nós passamos horas sentados, nós habitamos mais o ecrã do que o corpo, perdemos sensibilidade aos sinais internos, estamos constantemente a perder sensibilidade aos sinais internos e, ao mesmo tempo, seguimos uma cultura que glorifica o excesso. E glorifica o excesso como? Treinar mais, treinar sempre mais, ultrapassar os limites constantemente, realizar provas extremas, no pain, no gain. Eu nunca percebi muito bem o que é isto do no pain, no gain. Então tu, para chegares a qualquer lado, tens que ter dores e ignorar os sinais de alerta. Ignorar os sinais de alerta é aquilo que nós temos que reconstruir e temos que voltar a utilizar nas nossas rotinas diárias. Mas um corpo ignorado, como tem sido em muitos aspectos, não se torna mais forte, torna-se mais vulnerável.
Cada corpo tem uma história, tem um contexto, tem um ritmo próprio. Por isso têm que ser treinados de maneiras diferentes. Os treinadores sabem isso. Nunca nenhum treinador teve êxito aplicando ao seu atleta os treinos que outro treinador colega utilizava. Não, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Tem que haver um espaço onde nós voltamos a habitar o corpo. O exercício não é uma imposição externa, como muitas vezes no âmbito do treino se falou, a carga externa. Não. Não é uma forma externa de lidar com o nosso corpo. O exercício não é uma imposição externa, é uma forma de diálogo com o corpo, e a saúde não tem um destino fixo. A saúde, como nós sabemos, não tendo um destino fixo, é um processo contínuo de ajuste e de equilíbrio. E sendo um processo contínuo de ajuste e de equilíbrio, é um processo contínuo de adaptação e readaptação. E sendo um processo contínuo de adaptação e readaptação, esta metodologia serve para quê? Para tentar manter o equilíbrio interno, que é o que nós vamos tentar fazer. Mas há aqui um aspecto que me parece importante transmitir. Nós sabemos que a saúde não é um destino fixo. Muito bem. Mas qual será talvez o nosso maior desafio? Qual será o maior desafio do nosso tempo? Não seja só saber cada vez mais sobre o corpo, talvez. É bom que saiba muito sobre o corpo, mas é importante voltar a escutá-lo. E talvez, neste gesto simples de voltar a escutar, nós consigamos descobrir que o corpo sempre soube aquilo que nós esquecemos. Neste slide de Bill Bowerman foi um dos grandes treinadores de atletismo dos Estados Unidos e que treinou 31 atletas olímpicos, fez 63 recordistas, etc. Bill Bowerman dizia: "If you have a body, you are an athlete." Mas dizia isto em sentido lato do termo. Ou seja, todos nós, se temos um corpo, temos que ser atletas, entre aspas. E ser atletas é explorar esse corpo, mesmo que ele esteja doente, mesmo que ele esteja mutilado. Se houver corpo, és um atleta. Quer isto dizer, se houver corpo, és um ganhador. E vais ser um ganhador. Este treinador treinou um grande atleta que morreu muito jovem e que se encontra aqui na imagem, mas para além disso foi um preletor de várias matérias relacionadas com a estimulação para o treino. Esta imagem é uma imagem que eu quis passar aqui porque eu li esta entrevista com muito interesse. Não sei se recordam, nos campeonatos mundiais de atletismo em Londres, em 12 de agosto de 2017, o Usain Bolt sofreu uma lesão que o afastou da competição e que o afastou das pistas. Não é isso que importa aqui. O que eu quero transmitir é outra coisa. O que disse Bolt nesse dia? Há entrevistas, eu li. O Usain Bolt disse: "Eu hoje não sei o que é que eu tenho. Eu sinto-me sempre bem, mas hoje estou esquisito." Fizeram-lhe exames, avaliaram-no, estava tudo bem com ele, mas ele não se sentia bem. Só que havia aqui uma questão. Mas ele diz isto na entrevista. Havia qualquer coisa que não estava bem com ele, mas que ele não conseguia identificar. Por outro lado, era uma estafeta 4 por 100 metros numa equipa que era candidata a campeão do mundo. Portanto, ele também não podia fugir facilmente, ainda se fosse uma prova individual. Algumas pessoas poderão dizer: este grande atleta, numa prova em que ele nunca teve uma lesão grave e pela primeira vez tem este tipo de lesão, as pessoas poderiam dizer: o corpo pregou-lhe a partida. Eu pergunto: foi o corpo que lhe pregou a partida ou foi ele que pregou uma partida ao corpo? O corpo avisou-o, queixou-se, deu sinais. Treinar atletas também é ensiná-los a ouvir o corpo. Treinar atletas também é ensiná-los
a integrar aquilo que o corpo lhes diz. Será que os atletas são todos iguais? É óbvio que sabemos que não. Mas a imagem que nós temos aqui é do campeão da maratona dos Jogos Olímpicos de Paris, dos últimos Jogos Olímpicos de Paris, Tamirat Tola, e Paavo Komi, da Flying Finn, portanto, um atleta conhecidíssimo. A nossa evolução de milhões de anos permite-nos um raciocínio muito lógico, um raciocínio fisiológico. Eu quase que aposto que, em termos histoquímicos, em termos histológicos, se nós formos fazer uma biópsia de um músculo do Paavo Nurmi e do Tamirat Tola, e se não dissermos de quem são aquelas imagens, muito provavelmente, morfologicamente, não há diferenças significativas. Porque 40, 50 anos não dá para modificar isso. Então, o que é que nós temos aqui? É uma dúvida. E porquê que é dúvida? Porque as pessoas nem sempre sabem porque é que isso acontece. Porque é que umas vezes há resultados e com outros atletas, com o mesmo treinador e com os mesmos métodos, não há resultados. Nem o próprio treinador consegue explicar isso. Porque ele diz, eu fiz tudo bem, eu fiz tudo como sempre fiz. Ali não resultou e aqui resultou. Porquê? Emil Zatopek, e eu vou agora ser um pouco provocatório, porque isto merece uma crítica. Emil Zatopek foi um grande atleta, não há dúvida nenhuma. Disso ninguém tem dúvidas. Mas nós temos uma frase que ficou célebre, de Emil Zatopek, que dizia, se quiseres correr, corre uma milha. Agora, se quiseres mudar de vida, corre uma maratona. Ele era apologista do treino em sofrimento. Os pontos-chave para o impacto e superação, hoje em dia que se fala tanto em superação, mas eu há pouco tempo atrás, há uns minutos atrás, referi que a superação tem os seus riscos, e não vou falar desses aspectos médicos, mas nós conhecemos-los. Pontos-chave sobre o impacto da superação é a transformação pessoal. O treino atravessa limites internos. Eu não estou de acordo. Se o treino atravessa limites internos, o treino não é benéfico. Nós, quando atravessamos limites internos, estamos a fazer perigar algo que nunca pode estar associado ao desporto, que é a nossa qualidade no âmbito da saúde. E existem vários estudos que mostram que atletas que treinam anos a fio, sempre com testes médicos positivos, sempre com grandes avaliações, numa idade mais avançada, com o acumular do treino e com a intensidade do esforço, existem alterações que podem ser relativamente irreversíveis. Eu vou contar uma história. Aliás, eu quando dou aulas gosto de estar assim mais solto e não estar tanto preso a um ou outro papel que eu pensei que era engraçado. Mas imaginem o seguinte, todos nós conhecemos casos idênticos, mas este caso é paradigmático. Um grande atleta que nasceu no melhor clube do mundo, fez parte da cantera, quer dizer que são os mais jovens, esteve sempre nesse clube, foi o melhor do mundo e o clube é considerado o melhor clube do mundo. De certeza que ele foi avaliado várias vezes e sempre esteve apto. Mas aos 30 anos, num treino, tem uma coronariopatia aguda e é obrigado a deixar de competir. O que é que nós temos aqui? Erros de diagnóstico durante 15 anos? Ou um remodeling que se foi instalando e que levou a uma fase, a um momento em que o risco foi acrescido pelo volume de exercício, em que algumas pessoas, quando é que o exercício é demais, quando é que é em excesso? Nós não sabemos, mas a verdade é que há vários dados que nos apontam para esse caminho. Construção da resiliência. O atleta não nasce, constrói-se. Aqui é que eu gostava de ouvir falar o professor Clissuras. O atleta não nasce, constrói-se, mas é preciso construir debaixo de bons alicerces.
e os alicerces não são dados só pelo trabalho, também são dados por características que são intrínsecas do próprio indivíduo. A superação envolve superar agruras físicas e mentais, levando o corpo a continuar quando este pede para parar. As mudanças da vida são meros pontos de viragem, superando medos e superando limites. Um grande atleta, eu não duvido, mas se nós, na nossa vida, ensinarmos como aprendemos e treinarmos como treinamos, não evoluímos. Não evoluímos. Se realmente este atleta dizia isto nessa época, ele era o melhor do mundo nessa altura. Eu não garanto que hoje seja exatamente assim. E numa aula final, na última aula que eu estou a dar, eu tenho que deixar este alerta no ar. Nem tudo o que foi feito por excesso de solicitação física e aquilo que o professor Clisturas disse, better training, better results, não é sempre assim. Mas vamos ser um pouco mais criteriosos. Tamirat Tola, 2 horas e 6 minutos nos Jogos Olímpicos de Paris. Há pouco tempo atrás, Sebastian Sauer baixou das 2 horas na maratona. Uma coisa sobre-humana. E temos aqui o nosso querido Carlos Lopes, que nos Jogos Olímpicos de 1984 fez 2 horas, 9 minutos e 21 segundos e ganhou a medalha de ouro. Mas o que é mais espantoso é que alguns meses depois vai a Roterdão e faz a melhor marca mundial com 2 horas e 7 minutos. Menos de 1 minuto do que o Tamirat Tola em Paris, o ano passado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estes atletas não são iguais, é óbvio, não são iguais. Mas há algo que os une, é a capacidade para correr muito depressa, isso já todos nós sabemos. Agora, nós temos aqui uma decalagem no tempo, que não sabemos explicar. Mas ela existiu, nós é que não sabemos explicá-la. Vou contar outra história. E esta história eu considero muito interessante porque vem na linha do que nós falámos até agora. Este atleta, Lord Burghley, treinava no Trinity College em Cambridge. E este Lord Burghley ganhou nos Jogos Olímpicos de 1928, ganhou a medalha de ouro. E Lord Burghley, nessa prova, fez 53 segundos e 4 décimos. O segundo e terceiro lugar foram para 2 americanos. Lord Burghley era o melhor atleta da época, 400 metros barreiras, 1928. Havia uma tradição, no Trinity College de Cambridge, agora reparem bem as diferenças, que à meia-noite do dia 31 de dezembro, os alunos que se quisessem candidatar colocavam-se no primeiro degrau daquela porta principal do Great Court. O Great Court tinha mais ou menos 400 metros. E quando o relógio soasse a primeira badalada, eles saltavam do degrau e tentavam vencer o relógio. To beat the clock, chamava-se esta prova. O quadrângulo tinha mais ou menos 400 metros. E nunca ninguém conseguiu ganhar ao Lord Burghley. Ele era muito bom naquela prova. Imaginem, 31 de dezembro, à meia-noite, depois de terem bebido muito champanhe, vestidos com aquele traje a rigor, sapatinhos que não têm nada a ver com sapatos de bicos nem sapatos de desporto, mas mesmo assim Lord Burghley salta do primeiro degrau e faz aquele quadrângulo antes de soar a 12ª badalada. Rezam as crónicas nesse colégio que nunca nenhum atleta conseguiu fazer isso. Só o Lord Burghley. Em 1988, por altura dos Jogos Olímpicos, em Seul,
Em 1988, em Inglaterra, procuraram recriar uma prova beat the clock. Só que não fizeram à meia-noite, fizeram ao meio-dia. Garantem, quem organizou a prova, que o relógio estava bem afinadinho. E Steve Cram e Sebastian Coe, que eram os grandes atletas da época nesta data, foram tentar ganhar ao relógio. E rezam as crónicas, e isto foi filmado, que não há garantia de Steve Kramer e Sebastian Coe terem conseguido percorrer o quadrângulo até surgir a 12ª badalada. Portanto, continua a ser Lord Burghley o recordista desta prova. Mas se formos para a pista, para o tartan, sapatos de bicos, tecnologia diferente, placas de carbono, enfim, é óbvio que o Lord Burghley, em pista e em situação específica, vai perder. O que é que isto quer dizer? É que muito do que é a evolução das marcas, a evolução das performances atléticas cada vez superiores, não terá a ver com quantidade de treino, pode ter, mas nem sempre isso é linear. Poderá ter a ver com qualidade do treino, isso sim, mas tem outros ingredientes. E ainda bem que tem outros ingredientes, porque fica aqui muita matéria para explorar e para estudar. E o professor Clissuras, nestes 5 minutos, chamou a atenção dos ingredientes. Ele disse, it's in the mind, it's the social factors. Podem ser várias situações simultaneamente consideradas. Eu costumo transmitir aos meus alunos uma ideia que é a seguinte: meus caros, ser é ser diferente. Não copiem os outros, tentem perceber porque é que as situações resultam, porque é que os resultados aparecem, mas tentem ser diferentes. Estas pessoas foram diferentes. E eu vou utilizar aqui o exemplo de Leonardo da Vinci, António Damasio, nós já falámos. Leonardo da Vinci foi um professor. Ele tinha uma boteca. Boteca é o ateliê. E nessa boteca ele recebia estudantes. E esses estudantes aprendiam como? Aprendiam a ver o mestre pintar. E tentavam copiá-lo. E alguns copiaram-no tão bem, tão bem, tão bem, que era difícil discernir a pintura original daquela que foi pintada pelos seus discípulos. As duas obras que foram mais alvo desta situação, digamos assim, foi a Mona Lisa e a Última Ceia, que foi pintada e repintada. O que é que os discípulos de Da Vinci faziam? Faziam o seguinte: ele atuava como mestre, transmitia técnicas de pintura, mas também conhecimentos de anatomia, um grande anatomista, conhecimentos de mecânica, engenharia, e ele teve discípulos famosos. Os discípulos famosos, alguns estão expostos no Thyssen de Madrid, são o Francesco Melzi, o Caprotti, o Boltrafio, que esse é o mais famoso de todos, mas eles não foram melhores, digamos assim, entre aspas, não conseguiram superar o mestre. O que é que nós queremos dizer com isto? O que é que o Da Vinci dizia? E eu tive a sorte de me cruzar, sabem onde é que eu li isto? Numa viagem de avião. Vejam bem, que estava lá a revista. Da Vinci dizia uma coisa: eu, como professor, só me considero um bom professor se os meus alunos conseguirem ver mais do que aquilo que eu mostro. Eu tenho vários tipos de alunos. Tenho aqueles que veem aquilo que eu mostro. São os normais. Conseguem ver aquilo que eu mostro. Temos aqueles que veem para além daquilo que eu mostro. E depois temos os que não veem. Da Vinci procurava sempre
aqueles que viam para além daquilo que ele mostrava. Não tiveram muito sucesso, porque dos nomes que eu aqui falei, provavelmente o Da Vinci é o mais conhecido do que dos outros. Mas a verdade era este princípio. E o que é que eles faziam? Eles iam preparando as telas para os mestres, pintavam os fundos das telas, etc. E por estranho que pareça, eu quando li isto pensei que não fosse possível. Como é que é possível que eles não tivessem dinheiro para telas? Pintavam e repintavam e repintavam. Portanto, era um modus operandi que era o ensino baseado no ver o mestre trabalhar, no fundo. E agora vamos para a parte da fisiologia propriamente dita e não vou demorar muito tempo. Esta imagem que tenho aqui reporta-se a um livro que quem quer ser fisiologista é de leitura obrigatória. Não faz mal se leva 6 meses, 8 meses, 1 ano a ler, mas tem que o ler. E temos aqui os 2 autores deste livro, são mais, mas Karlmann Wassermann e Brian Wipp. Karlmann Wassermann foi o grande impulsionador das provas de esforço cardiopulmonares. Nós temos uma equipa que faz provas de esforço cardiopulmonares e o Dr. Miguel Mendes, que está aqui na sala e que é meu amigo e fazemos parte da mesma equipa, esteve com o Wassermann e estagiou com o Wassermann. Portanto, nós temos que nos aproximar das referências e das pessoas que trabalham na área que nós queremos desenvolver. Este livro fala dos princípios fundamentais da fisiologia e da avaliação e das provas de esforço. E agora, uma questão que eu gostaria que fosse bem entendida. Tem-se falado muito dos fisiologistas do exercício. Para ser fisiologista do exercício, tem que ser fisiologista. Porque o fisiologista do exercício é uma diferenciação em relação à fisiologia. O que é que eu quero dizer com isto? É que nós temos que ler bem as fontes, temos que escolher bem as leituras que fazemos, e isso torna-se cada vez mais difícil, porque lemos muitos artigos, mas eu considero que um bom livro não é uma sabedoria fragmentada. É uma sabedoria que está organizada, que tem uma sequência, que tem uma lógica. Eu não digo que não seja importante ler artigos, longe disso, eu acho que é muito importante. Mas um bom livro de texto sobre uma matéria específica tem a particularidade de ser bem organizado e não ser fragmentado, digamos assim. É um aspecto que nós consideramos importante, é transmitir aos alunos aquilo que são as melhores leituras para eles. É uma dádiva que nós lhes damos. E por falar disso, vem um slide que eu gosto muito. Ali nós temos... Eu tenho aqui um livro... Muito obrigado. Este livro chama-se Introdução à Medicina Experimental, de Claude Bernard. É um livro de leitura obrigatória porque fala dos aspectos científicos do exercício da medicina. Claude Bernard foi um grande fisiologista, dos melhores do mundo. Uma nota, não é que isto seja importante, ele vinha de uma origem humilde, de vinhateiros. E quando morreu, teve um funeral nacional, teve um funeral com honras de Estado, coisa que não era permitida em França, só os grandes políticos e as altas patentes. Pois Claude Bernard teve essa característica de ser reconhecido em França por todas as pessoas ligadas à medicina
e não ligadas à medicina. Este livro foi-me oferecido por um amigo, há alguns anos atrás, e que está aqui sentado, é o João Barreiros. Ofereceu-me este livro que descobriu num alfarrabista e teve a generosidade de me oferecer este livro. E eu gostava de vos ler só uma frase muito curta. Claude Bernard começa o seu livro assim: conservar a saúde e curar os doentes. Tal é o problema que a medicina, desde a sua origem, se propôs resolver e para o qual se esforça por encontrar solução científica. O estado atual da prática médica leva a presumir que esta solução ainda continua a ser procurada durante muito tempo. Todavia, na sua caminhada através dos séculos, a medicina, constantemente forçada a agir, efetuou inúmeros ensaios no domínio do empirismo e obteve então indicações úteis para se desenvolver a nível do científico. Ou seja, isto pode ser entendido como a medicina baseada na evidência. Claude Bernard já viu isso. Claude Bernard foi o criador do milieu intérieur, ele era francês, o meio interno. Não foi ele o criador da designação homeostasia, isso foi um colega que veio mais tarde, Walter Cannon, que foi um distinto seguidor dos trabalhos de Claude Bernard. Homeostasia, e provavelmente agora o professor Rendas vai encontrar aqui, é que eu vou dizer exatamente aquilo que o professor Rendas nos disse nas aulas, que eu fui seu aluno. É a forma dinâmica que o organismo tem para manter o equilíbrio interno em relação com o meio. Era assim que nós definíamos, na altura, a homeostasia. A homeostasia joga com tudo o que é necessário o organismo fazer para se manter saudável. Enquanto nós estivermos em estado homeostático, nós não estamos doentes. Estes dois livros, apesar de não serem atuais, e este livro de Walter Cannon, The Wisdom of the Body, é o que deu o tema a esta nossa conversa, a sabedoria do corpo. Se eu tiver um aluno que comece fisiologia hoje, eu digo, antes de encontrares um livro de fisiologia muito bem estruturado, com imagens bonitas, vai ler isto. É enfadonho de início, insiste, lê. E depois, professor, eu li, mas não encontrei nada de especial. Não encontraste hoje, vais encontrar daqui a uns anos. Outro autor que eu considero imprescindível para a minha formação é o criador do Síndrome Geral de Adaptação, Hans Selwein. O Síndrome Geral de Adaptação é constituído por reações fisiológicas que também têm como propósito, como objetivo, manter o equilíbrio interno. Estas duas obras, The Stress of Life e Stress Without Distress, distanciam muito tempo uma da outra. E realmente, Hans Selwein, é pena, não publicou muito. Mas estes dois livros são marcantes. Eu prometo que não vou interpretar este slide, mas, no fundo, este slide é mostrar a interação entre vários fatores orgânicos para nós conseguirmos manter o equilíbrio interno. E o processo biológico utilizado para os diferentes ajustamentos de manutenção do equilíbrio interno estão aqui expressos e nós poderíamos dissecar o que daria praticamente uma aula. Esta tese de doutoramento foi feita pelo José Pereira. 1992, e na altura o lactato era entendido desta forma. E isto é espantoso. Nós que pensávamos que o lactato era o mau rapaz, era aquilo que provocava fadiga, acidose metabólica, nós cansávamos porque o músculo produzia lactato. Hoje em dia o lactato é visto de maneira completamente diferente. E aquilo que na altura deu objeto para uma tese, se eu a apresentasse hoje era chumbado, porque o lactato não serve só para aquilo que na altura nós pensávamos. O lactato é
um sinalizador metabólico. O lactato é um moderador dos processos biológicos que fazem com que seja possível manter o equilíbrio interno. Nós temos uma produção e uma libertação de lactato, que é aquilo que se sabia quando falámos desta tal tese, mas depois pode ser um receptor mediado por sinais. Estes sinais vão atuar à distância, vão atuar em órgãos específicos. No fundo, o lactato vai funcionar quase como uma hormona, ou seja, é produzido em alguns tecidos e exerce a sua função em outros tecidos. Muito rapidamente, na nossa época áurea, eu tenho aqui alguns colegas da sala que participaram nisto, nós organizámos com o Bengt Saltin, esse grande fisiologista, um mestrado europeu em que organizámos o primeiro módulo aqui na FMH. E há pouco, o meu amigo Paulo Freixnet projetou a piscina e aquilo que estava na mão era uma tecnologia para medir o consumo de O2 e para medir o lactato. Portanto, nós medimos o consumo de O2 na água e essa medição do consumo de O2 na água permitiu organizar um módulo este de um mestrado europeu, e quem nós tínhamos era Dick Van Gerven, Bengt Saltin, Paavo Komi, René Lacour e, ali no fim, Vassilis Klissuras. Os colegas que estiveram ligados a isto, está aqui deste lado, Francisco Alves, Fernando Pereira, João Razoilo, Pedro Milhomem. Na altura, para nós, foi muito importante e eu recordo este aspecto porque realmente foi aí que nós demos um pulozinho em relação à fisiologia do exercício na FMH. E para terminar, quis terminar com o Vassilis Klissuras. Ele vai fazer 89 anos no mês que vem, mas está cheio de força. Color Atlas of Ergophysiology, The Wisdom of the Moving Body. É um livro de 1000 páginas em que ele está a acabar e quer fazer uma edição portuguesa. A edição portuguesa está em marcha, editor of the Portuguese Edition, e eu só espero é que ele tenha força e ainda consiga trabalhar ao ponto de cumprir este seu sonho. É um livro muito bonito, com muitas cores, Color Atlas of Ergophysiology. E vou acabar com os aforismos de Hipócrates. Isto não é nada de novo. Mas não sendo nada de novo, eu quando concebi este slide, pensei numa estrada que é a estrada da vida, uma estrada que nos traz alegrias, tristezas, agruras, sonhos, etc. Mas baseei-me num livro. Baseei-me num livro que li em 2006, 2007. Esse livro chama-se Mente Fragmentada. Foi escrito por Robert Hoxham e isto é uma história muito tocante. É quase como um thriller psicológico, mas é uma história real. Robert Hoxham era um reputadíssimo especialista em relações internacionais americano e era especialista em questões orientais e relações com a China e era altamente, mas altamente considerado. Numa fase da sua vida, ele começou a ter comportamentos estranhos e foi procurar ajuda. E ninguém o conseguia ajudar. Até que houve um psiquiatra que começou a falar com ele e começou a tentar percebê-lo. E Robert Hoxham escreve neste livro, e este livro chama-se Mente Fragmentada. Mente Fragmentada foi o título que ele quis dar ao livro, porque à medida que as sessões iam avançando, chegou-se à conclusão que Robert Hoxham tinha um síndrome de personalidade, não é dupla, múltipla. E o problema era conseguir integrar num indivíduo as personalidades que o assaltavam.
e ele chegou a ter 11 personalidades. Mas havia uma que ele nunca conseguiu ter acesso. Era a Olhos. Quem é que era a Olhos? Era uma personalidade que o vigiava sempre, mas que ele não sabia quem era e que não conseguia ter acesso. A Olhos vivia num castelo, numa torre, enclausurada, mas via tudo. Mas era inexpugnável. Ninguém se conseguia chegar a ela. Esta história impressionou-me pelo sacrifício, pela força com que esta pessoa venceu a sua doença e depois teve coragem para escrevê-la e contá-la. Esta imagem que eu desenhei, pensando nesse livro que li, nós, enquanto tivermos um livro, nunca estamos sozinhos. Isto é uma mensagem. Esse livro que li, estão a ver ali um olho, o olhinho ali, aquele olho à direita, é Olhos. Esta estrada é a estrada da nossa vida. E nesta estrada, nós temos que percorrê-la. E normalmente esta estrada é curta para tudo aquilo que nós queremos fazer. Por isso é que eu fui reler os aforismos de Hipócrates. Porque realmente a vida é curta, ars longa, vita brevis, a arte é longa, a experiência é enganosa, a oportunidade fugaz, o julgamento difícil. Todos nós já passámos por isto. E este senhor, com os seus objetivos, com as suas tristezas, com tudo o que faz parte da vida humana, tem que atravessar a estrada da vida. E ele, mesmo quando está sozinho, ele pensa que está sozinho, mas tem uma Olhos. A Olhos está lá. Algumas pessoas chamam isto de consciência. Mas não há poções mágicas. Não há poções mágicas para saltar e não passar por esta estrada. Temos que trilhá-la. E, de facto, temos que ser nós a trilhar. E poções mágicas para isto não existem. Obrigado. Obrigado. Pronto. Já está. A pró-reitora da Universidade de Lisboa, professora Cristina Espadinha, vai proceder à entrega da medalha de jubilação ao professor José Gomes Pereira. Não pude estar, e eu confesso que fiquei muito feliz, porque eu hoje tenho a honra de poder prestar esta homenagem a um embaixador da Universidade, da Faculdade de Universidade Humana, e atribuir a medalha de jubilação. Muito obrigado. Eu bem dizia que hoje é o dia que todos dizem bem de nós. Obrigado. Em nome do Presidente da Faculdade de Motricidade Humana, professor Pedro Madaleno Passos, declara-se encerrada a sessão da lição de jubilação do professor José Gomes Pereira.
Convidamos todos os presentes para um porto de honra no átrio principal da faculdade.